infraestrutura no Brasil não vive hoje sem a iniciativa privada. Cerca de 70% dos investimentos atuais do setor são realizados pelas empresas particulares, principalmente por meio de concessões e parcerias público-privadas, conhecidas como PPPs. Mas você sabe como esses projetos funcionam e quais as melhorias trazem na prática? Quais são os riscos envolvidos e por que o governo depende tanto desses acordos? Explicamos tudo na reportagem de hoje. Uma PPP é uma concessão pública, portanto é um patrimônio público que é disponibilizado a um ente privado para que ele me entregue um serviço público cuja a qualidade está acordada em diversos indicadores, previstos antecipadamente em um contrato. Existem parceiros da iniciativa privada que podem construir para mim este hospital e eu vou pagar para eles um aluguel com base em algumas métricas de qualidade que eu vou previamente estabelecer. Nas PPPs, cabem ao parceiro privado colocar a mão na massa. A empresa fica responsável por projetar, financiar e construir estruturas como escolas, hospitais e unidades prisionais. A vantagem para o setor público é a transferência de riscos. Se a obra atrasar ou o material subir de preço, o custo é da empresa. Além disso, o governo só inicia os pagamentos quando a estrutura está pronta e funcionando, em contratos de longo prazo, de 20 a 30 anos. Não, mas em regra, as contratações da administração pública precisam de ser feitas por licitação. E o processo licitatório não é um processo ágil. O parceiro privado pode fazer isso de uma maneira muito mais ágil, entregando o mesmo resultado num curto espaço de tempo e com um custo, muitas vezes, inferior àquele que a administração pública teria. Mas por que o governo opta por este modelo em vez de construir por conta própria? Primeiro, devido ao alto custo. Muitas vezes não há orçamento para grandes projetos. Com as PPPs, o governo não precisa desembolsar bilhões de reais de uma só vez para construir 10 hospitais, por exemplo. O projeto é viabilizado com o parceiro privado. O governo paga em prestações ao longo do contrato. A agilidade operacional é maior. Enquanto no modelo comum o governo pode levar meses para trocar uma lâmpada ou uma porta devido à burocracia, na PPP, a substituição é quase imediata. As falhas na manutenção geram descontos no pagamento que a empresa recebe. Não existem recursos públicos suficientes para atender a área de infraestrutura. Então, nós precisamos atrair capital privado. Para atrair capital privado, eu preciso de bons projetos. E você desonera o orçamento público. A iniciativa privada não passa pela volatilidade na gestão, pelas mudanças de gestão a cada 4 anos. Ela consegue ter acesso a capital de uma maneira mais livre do que o governo. Então, no edital está a luminária X, eu comprei e está lá. Se aparecer uma luminária nova, eu teria que fazer, onde o contrato, uma nova licitação para comprar essa luminária, para a gente melhorar. Então, quando você leva para o privado, ele pode fazer e ganha de eficiência. Outro detalhe importante: a empresa só recebe quando conclui o projeto e ele já está funcionando. Como vai ficar responsável pela manutenção, investe em materiais de qualidade e processos rigorosos para evitar gastos extras com reparo ao longo do contrato. Quando a concessionária não entrega aquele serviço da forma como foi contratado, o poder concedente ele pode falar assim: eu quero a finalização desse contrato por você não estar entregando. Mas também existem parcerias por meio de concessões. Mas como elas funcionam? Qual a diferença para as PPPs? A gente explica. Na concessão comum, o governo transfere à empresa o direito de explorar um serviço e cobrar uma tarifa. É o caso das rodovias, em que a empresa investe na construção e se remunera através do pedágio. Se a demanda for baixa, o risco do prejuízo é da empresa. Há também projetos em que o governo pode entrar como parte do investimento, como na ampliação do metrô de Belo Horizonte e no Rodoanel Metropolitano de BH. A iniciativa privada investe, a iniciativa privada opera e o poder público fiscaliza
e defende o retorno daquilo que o usuário está pagando em benefícios, em serviços. O Brasil é hoje o líder em parcerias público-privadas na América Latina. Projetos em estradas e na área de saúde, somados à eficiência da iluminação pública de Belo Horizonte, ajudaram o país a alcançar esse patamar de destaque internacional. A gente já está completando 10 anos da primeira parceria, que é a PPP de iluminação. Foi a primeira PPP do país em 2016, quando começou a implantar com o contrato. Então a gente vê como um caso de sucesso, que a gente teve uma boa modelagem do contrato, uma boa empresa que venceu a licitação e uma boa fiscalização do órgão público. O Brasil, em termos de América Latina, é o país com a melhor taxa, melhor marco regulatório, a maior quantidade de projetos de parcerias público-privadas. Mas quais são os benefícios reais das parcerias privadas? Os impactos são diretos na economia e no dia a dia do cidadão. O país se torna um polo de atração para novos investimentos, inclusive de capital estrangeiro. Outra vantagem é a eficiência fiscal. Mesmo com o orçamento apertado, o Brasil consegue avançar em infraestrutura sem desembolsar bilhões, preservando o caixa público para outras prioridades sociais. Se eu tenho um limite, de orçamento público, eu vou buscar isso por meio de parceiros privados, é o que a gente tem conseguido fazer e, de fato, alavancando com muito sucesso o investimento futuro no nosso estado. Nos contratos assinados pelas empresas, são definidos os prazos para a execução de serviços de manutenção, como, por exemplo, nas PPPs da iluminação e dos centros de saúde da capital mineira. A gente consegue já ter um alerta no momento que a falha ocorre, e aí eu tenho no máximo 12 horas para corrigir essa falha ou monitorar, por exemplo, o retorno de energia elétrica. Uma etapa importante antes do primeiro tijolo ser assentado é a modelagem do projeto. É nessa fase que se definem as diretrizes para reduzir custos, antecipar falhas e otimizar o uso dos recursos. Mas como esse planejamento se traduz em eficiência na prática? A modelagem, primeiro, ela é cara, ela demora, mas ela é muito melhor do que um projeto feito de maneira assodada, sem boa avaliação e que vai repercutir depois num problema de obra, problema de abandono, de execução. Esse modelo de parceria também tem um mecanismo de controle para garantir que o serviço funcione bem. Se a manutenção não for realizada no prazo, o valor a receber sofre descontos imediatos. Além disso, a qualidade do serviço é avaliada pelo governo ou por uma verificadora independente. Isso garante o cumprimento dos padrões estabelecidos no contrato. Vamos colocar um indicador da iluminação pública, tá? Então, qual que é o indicador? A quantidade de lâmpadas que estão queimadas e naquela região. Então, qual é o tipo de lâmpada que ele está sendo colocado? Nós não temos um verificador independente para isso, tá? É o próprio município que faz essa fiscalização. O exemplo de um indicador é o tempo de um deslocamento. Se eu estou no metrô, o tempo de deslocamento de eu entrar numa estação e entrar dentro do trem é um tempo que eu tenho que avaliar. Esse indicador diz tudo da condição, sobre a condição da estação, sobre a condição do próprio serviço. A concessionária não entrega aquele serviço da forma como foi contratado, o poder concedente ele pode falar assim, eu quero a finalização desse contrato por você não estar entregando. Então não é só não pagar, tá? É a punição da perda do contrato. E aí uma nova abertura de um novo contrato para que possa entrar uma outra empresa para poder prestar aquele serviço. Mas como explicar a rentabilidade do setor privado nessas parcerias? O lucro não vem apenas do pagamento do governo, mas da capacidade da empresa em reduzir desperdícios e otimizar processos que o setor público muitas vezes não consegue. O lucro, o resultado, vem de performance. Se o meu usuário ficar 100% satisfeito, eu recebo minha contraprestação. É isso que sustenta o negócio, performance. Mas quais são os riscos envolvidos nessas parcerias? Esse modelo é aplicável em todos os setores ou existem limitações? E afinal, o setor público pode sair no prejuízo? Nós investigamos os pontos sensíveis desses contratos.
Tem determinadas infraestruturas que a gente não pode delegar para a iniciativa privada. Um exemplo clássico é uma escola. Você já imaginou se você transfere tudo para a iniciativa privada? Você já imaginou a iniciativa privada operando e construindo uma determinada infraestrutura que tem um cunho social importante? Você vai ter que subsidiar. Você tem que ter uma modelagem e uma estrutura proteja esses projetos da sanha política. Ou seja, esses projetos, que se são estruturantes, eles têm que ter continuidade no longo prazo. As PPPs e concessões são um tipo de privatização? Vamos explicar. Embora os termos sejam frequentemente confundidos, parcerias e privatizações possuem naturezas jurídicas e operacionais completamente diferentes. A privatização é a venda, enquanto a parceria é um aluguel, com obrigações de investimentos por prazo determinado em contrato. Não é uma privatização, porque, primeiramente, nós estamos trocando vários contratos por um contrato. Nós, depois de 20 a 35 anos, a gente devolve aquele ativo para o Estado, que a concessionária é apenas a zeladora. Ela constrói os prédios e faz a zeladoria dos prédios. Mas será que essas parcerias vão se consolidar como um modelo do futuro frente à necessidade urgente de infraestrutura no país? Você chega no centro de saúde, você está lá todo climatizado, você senta na sala de espera, você tem o médico vai te atender numa sala com um ambiente mais agradável, sem os problemas estruturais que existem nos centros de saúde antigos. Isso tem um ganho para a população, até na prestação de serviço, que é imensurável. É o mesmo centro de saúde que eu estou na Centro-Sul, é o mesmo centro de saúde que eu estou lá na periferia, seja no Barreiro, Venda Nova. Hoje, o investimento privado é fundamental para a infraestrutura no Brasil. E ela já supera, a participação privada hoje supera a parte pública. O papel da área pública é principalmente, e essa é a nossa visão, nos projetos onde não há atratividade para o mercado privado. Onde há atratividade, melhor que o recurso privado seja executado. É essa um pouco da estratégia de que o governo federal, os governos estaduais e alguns municípios têm feito para atrair o capital privado para a infraestrutura. Mais do que uma tendência, uma necessidade.